Oi gente, hoje eu vim falar sobre a lua nova em Áries, que acontece no dia 17 de abril a 27 graus. E essa lua nova é a coroação de uma semana que foi toda muito ariana, muito agitada, inquieta, elétrica. Não sei se vocês sentiram e perceberam, porque tem muita coisa em Áries nesse momento, sacudindo a gente, impulsionando a gente para o movimento, mas também deixando a gente mais impaciente, irritada e com mais agressividade em alguns casos também. Porque nesse momento, simplesmente, a gente tem apenas 7 planetas em Áries. Além de Sol e Lua, a gente tem Netuno, Mercúrio, Marte, Saturno e Quirón. É muita informação em Áries. É uma mobilização em vários níveis. Tem o nível psíquico, tem o nível mental, tem o nível da ação, da responsabilidade. Tem muita coisa acontecendo. Então, haja respiração essa semana, né? Não sei se vocês aí sentiram insônia essa semana ou agitação para dormir, porque tava fervilhando muita coisa. Mas o mais curioso dessa lua nova, olhando o mapa dela, é que apesar de toda essa intensidade de Áries, essa ênfase de Áries, incrivelmente, o mapa dessa lua nova tá lindo, tá maravilhoso. Não tem nenhum aspecto desafiador. Acreditem se quiser. Nem parece verdade, mas é. Não tem aspectos complicados, só tem aspectos fluidos. Mas é claro que essa fluidez toda, ela tá aí por um propósito muito claro. A gente tem uma missão bastante profunda e difícil para encarar este mês, ou para algumas pessoas, para intensificar um processo que já está sendo feito, que é um processo de cura. Então, por isso que o céu está sendo muito bondoso com a gente. Já que a gente tem uma missão difícil pela frente, a gente vai receber toda a ajuda possível para que isso aconteça. E o porquê dessa missão? Porque junto de Sol e Lua, no finalzinho de Áries, a gente tem Quirón, a 26 graus de Áries nesse momento. E Quirón nos fala das nossas feridas da alma mais profundas e mais sofridas, e também do caminho para curá-las. Quirón contém em si só a ferida e a cura. Lembrando daquela frase do Rumi, que a ferida é por onde a luz entra. Quirón em Áries nos fala de uma ferida bastante fundamental, que é a ferida de existir, como se a gente não tivesse o direito de estar aqui, de ter nascido. E é uma ferida que pode nos trazer muita insegurança, nos traz aquela sensação de a gente ser uma fraude, de a gente não prestar para nada, porque na verdade a gente nem devia estar aqui. Então tem uma questão muito forte aí de insegurança, de autoestima, que precisa ser trabalhada e que muitas vezes ela está num nível tão inconsciente que pessoas que se mostram tão fortes e capazes, no fundo se afirmam tanto assim para esconder essa ferida de que não se acham capazes de nada. Independente se você tem Quirón em Áries ou não no seu mapa, você vai sentir isso em maior ou menor grau, mas você vai sentir. É um trabalho coletivo que a gente tem aqui, dessa ferida do existir, mas desse existir que enxerga a existência também das outras pessoas, que é um aprendizado de Áries muito grande, né? De a gente usar a nossa força para dizer, eu tô aqui, eu existo e eu sou assim, mas eu não vou atropelar ninguém. Eu também percebo a presença das outras pessoas. Mais pro final do vídeo eu vou falar de outros aspectos que estão acontecendo também nessa lua nova, mas eu queria me concentrar nesse processo de Quirón e vou trazer aqui para vocês trechos de um livro que eu já li em outros vídeos, que se chama Quirón e a Jornada de Cura. Esse livro está em inglês, é da Melanie Reinhardt. Ela é uma especialista em Quirón maravilhosa. E nesses trechos que eu traduzi aqui para ler para vocês hoje, ela vai falar sobre trânsitos de Quirón, que é justamente o que a gente está vivendo. E ela começa assim: o processo de Quirón estimula um despertar da consciência que, por sua vez, motiva o desenvolvimento da nossa individualidade e sua expressão na vida. O espaço característico de Quirón é a abertura, o limiar, o elo, a ponte ou a porta de entrada. Seu tempo característico quando está em trânsito pode ser descrito pela palavra grega kairos. Kairos foi a personificação da oportunidade e tinha seu próprio altar no Olimpo. Portanto, a palavra kairos significa uma oportunidade, o momento certo, quando os reinos eternos, Urano, se cruzam com o nosso tempo habitual do relógio, ou Cronos, o tempo de Saturno.
Na jornada do despertar e da cura, a sincronicidade transborda, os acontecimentos se organizam por si só e o núcleo arquetípico ou psicológico de uma experiência pode de repente se revelar e liberar um processo anteriormente congelado ou estagnado. O caminho é mostrado a nós, um insight chega ou as circunstâncias se libertam. Kairos é a experiência ahá, que nos traz novas perspectivas ou possibilidades de ação. Talvez nós possamos finalmente nos permitir deixar para trás uma autoimagem obsoleta que ainda nos prenda ou uma noção errada de como as coisas são. Este processo pode também trazer um choque, um susto, algo que nos pega de surpresa e faz com que nosso sistema habitual de crenças e expectativas seja questionado. Nós somos trazidos de volta para nós mesmos nesse despertar. A diferença entre essa experiência e uma experiência puramente uraniana é que os processos de Quiron nos confrontam com os bloqueios em nós que precisam ser abarcados, compreendidos ou resolvidos para que a experiência possa ser integrada. Então aqui a gente tem um monte de informação linda e maravilhosa desses caminhos que se mostram para nós, das sincronicidades, mas é claro que isso vem para quem tem abertura para isso, para quem está olhando para onde dói, para quem está conseguindo perceber aonde dói e buscando entender o porquê disso. Então, se agora essa ferida começou a latejar em você, ela começou a doer bastante, isso é um ótimo sinal. Por mais que seja muito doloroso, muito difícil, né? Eu tô rindo aqui de nervoso, porque o processo ele é muito intenso, não é nada fácil. Mas é uma oportunidade, é Kairos. É essa oportunidade da gente se libertar de coisas que a gente traz há muito tempo, porque Quiron fala de feridas antiquíssimas. E continuando, ela diz assim: nós podemos receber as experiências que acontecem durante trânsitos de Quiron com apreensão, se elas se mostrarem dolorosas. Nós podemos encontrar resíduos não processados de experiências passadas, influências sutis, familiares ou sociais que nos condicionaram, estruturas internas profundas herdadas de nossos antepassados ou nossas próprias vidas passadas. Quando descemos para o solo do ser, nos tornamos mais presentes e também mais disponíveis para uma cura profunda. Trânsitos de Quiron são como descascar uma cebola, onde camada sobre camada de significado e conteúdo são reveladas conforme as exploramos, nos tornando cada vez mais conscientes sobre quem é que viaja pela nossa jornada da vida. Em cada limiar, nós podemos encontrar as pressões da sociedade, seus costumes e crenças. Trânsitos de Quiron enfatizam nossa jornada única e nos apoiam a fazer escolhas que nos separam da nossa identidade tribal. Nós nos alinhamos com o para que estamos aqui, ao invés de contra o que estamos. Por exemplo, trabalhamos em prol da saúde ao invés de contra a doença. Em nosso mundo sedento por batalhas, essa é uma perspectiva revolucionária com implicações que nem podemos imaginar. Na jornada de cura que Quiron representa, a coragem que é convocada se relaciona com o nosso contato com o mundo interno. O que começa como algo profundamente pessoal e único para nós se abre para o transpessoal à medida que descobrimos e permitimos as experiências que confirmam nossa humanidade em comum com todas as pessoas. Que coisa linda esse texto, né? A Melanie tem uma sensibilidade maravilhosa, sou apaixonada por ela. Então vocês estão vendo por que o céu está ajudando a gente? Porque tem uma convocação aí no ar para a gente olhar para essas feridas. Algumas pessoas, é claro, vão sentir isso mais dependendo do ponto do mapa que tocar, mas é claro que essa dor também ela está no coletivo, essa ferida de um eu que tem tanta insegurança e para isso precisa diminuir as outras pessoas. Quantas camadas da cebola precisam ser tiradas para a gente entender realmente o que tem nesse núcleo? E uma coisa interessante desse momento de profunda cura dessa lua nova em Áries é que Lua, Sol e Quiron juntinhos, eles estão numa bolha, porque eles não estão fazendo aspectos com nenhum outro planeta nesse momento. Eles não conversam com mais ninguém, eles só conversam entre si. Eu achei isso muito simbólico, onde Sol é o nosso espírito, nosso eu superior, a nossa consciência. A Lua, as nossas emoções, memórias, bagagens do nosso passado, especialmente as bagagens familiares, de infância, e como esses dois campos, solar e lunar, se transformam agora em cebolas,
para serem descascadas por Quirón e entender as feridas de cada um deles. E para isso eles precisam ficar quietinhos ali, só os 3. Paralelamente a essa tríade de cura, a gente tem um aspecto muito benéfico, incrivelmente, entre Marte e Plutão. Olha só, por isso que o céu está muito bondoso com a gente nesse momento. Marte, que é o regente de Áries, que fala da ação, da decisão, é o Yang, a força, o nosso tônus, no signo de Áries, agora com todo o seu esplendor, ele está num sextil exato, que é um aspecto extremamente harmônico, com Plutão em Aquário, indicando que quanto mais a gente conhece o nosso potencial, a nossa força, a direção onde a gente se move, com bastante consciência e maturidade, a gente tem um poder de transformação social imenso. E onde essa união de forças individuais cria um coletivo muito transformador, tem uma potência gigantesca. Por isso que esse período agora de abril e maio é muito especial. Olha quanta coisa linda acontecendo e quanto amparo a gente tem para conseguir realizar isso. E é claro que esse processo todo dói, vai doer muito. Aqui pelo menos está doendo demais, eu estou me sentindo dilacerada, mas ao mesmo tempo os insights estão vindo, luzinhas estão se acendendo, caminhos estão começando a se mostrar. E a gente entende quando ela fala no livro que mesmo uma experiência profundamente íntima, no fim, ela também é coletiva, ela é transpessoal. Eu desejo que a gente consiga passar por esse período de cura, de despertar, de muitas aberturas, com muita compreensão, muitos caminhos se mostrando, que a gente consiga navegar pela dor que isso vai gerar e chegar do outro lado.